pré-amplificador da linha System One da Gradiente. Um conjunto lançado lá no final dos anos 70 e início dos 80 por essa grande empresa da indústria nacional chamada Gradiente. Esse aqui é o pré-amplificador e o que você vai ver nesse vídeo hoje? A gente vai testar ele, vou falar sobre todas as funções dele e também o estado de conservação. Porque sim, esse equipamento tem mais de 40 anos de idade e eu estou colocando ele à venda. Tem interesse? Continue assistindo o vídeo, tanto na compra do equipamento, como para conhecer um pouco essa geração de equipamentos. Bom, e por falar nessa geração de equipamentos, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa época, anos 70, 80, 90, alguma coisa, equipamentos nacionais, importados. A gente faz venda de equipamento, demonstração, conhecendo, lives batendo papo sobre o mercado do som vintage, também curiosidades, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal e ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui já. Vou ligar ele aqui, ele já aciona aí, ele já liga, né? Vamos ver se a gente tem algum áudio entrando aqui. Não, vamos ver aqui, auxiliar, pode ser? Opa, que sim. Tá? Só lembrando, ele é um pré-amplificador, tá? Esse que você está escutando é um outro amplificador tocando, ele só pré-amplifica. Se você não sabe do que eu estou falando, vai ser o primeiro, na verdade vai ser o segundo link que eu vou deixar aqui na descrição, vai ser do que é, como funciona um pré-amplificador para você entender um pouco mais. E o primeiro link vai ser do anúncio do equipamento. Nesse anúncio você vai verificar fotos dele, uma leve descrição, a maior parte da descrição do equipamento vai ser aqui no vídeo, valor do frete para sua região, tá? E se você tem interesse, dá uma olhadinha nas fotos lá. E se por acaso tiver com alguma dúvida com relação tanto ao que eu falar no vídeo ou o que você vê lá no anúncio, deixe uma pergunta aqui no vídeo ou lá no anúncio que eu vou responder para você, beleza? Então é isso, vamos aqui escutar mais um pouquinho. Então vamos lá, vamos às funções dele. Como você já percebeu, tecla Power, liga, desliga. Aqui a gente vai ter um sistema onde você pode acionar o teu fone de ouvido, então você pode colocar o fone de ouvido aqui, e aqui você identifica se você quer escutar o áudio que está saindo para o som, esse que você está escutando, ou CUI. Como assim? Porque ele tem um mixer embutido aqui, tá? Então você pode escutar tanto o que está saindo para o som, como alguma outra conexão que você tenha nesse equipamento, que você, na verdade, essas duas conexões que você tem aqui, então você pode escutando um outro áudio de uma outra fonte que você está injetando nesse equipamento, enquanto você está tocando outra, né? Mas mesmo basicamente quem conhece mixer sabe do que estou falando, então essa chave você consegue selecionar. Continuando, a primeira tecla aqui em cima é para gravação, então você consegue dizer para onde está indo o áudio, tá? Para o tape A ou para o tape B. A segunda tecla é para você acionar o tape A ou o tape B. Eu tenho um tape deck acionado aqui, você vai verificar. Aqui a gente tem uma chave de modo estéreo, então é bem engraçado, né? Digamos assim, esse equipamento você pode utilizar o L, né? Em mono, ou o R também em mono, ou só o L ou só o R. Como funciona isso? É mais para você dizer qual dos dois canais vai ser jogado para ambos os outros canais que estão saindo, né? Então se você quer que o R seja amplificado nos dois canais, ou se o L seja amplificado nos dois canais por essas chaves aqui, tá? Continuando, aqui a parte de baixo, balanço, sem segredo, controles de graves, controles de médios e controles de agudos, todos escalonados, tá? Aqui as chaves aqui em cima, a gente tem a low cut, seria o filtro de graves, então você tem aquele filtro que você baixa um pouquinho os graves, né? Corta os graves mais baixos, principalmente para tocar discos é interessante, porque aí você elimina aquele barulho que talvez o toca-disco esteja fazendo, que o teu ouvido não escuta, mas a tua caixa está reproduzindo, tá? Aqui a gente aciona e desabilita, habilita e desabilita, no caso, o triplo controle de tonalidade. Então eu posso deixar flat, sem essas peças atuando, ou com elas atuando. E quando elas atuam, você tem um corte aqui, tanto para o grave, tá? Então você vai lá desde 100
Hz a 50 Hz, você faz um corte, e aqui para os agudos você tem um corte de 10K a 20K, você consegue fazer um controle. Então, basicamente, resumindo, quando você está atuando aqui a tripla equalização, você pode deixar essa equalização um pouco mais alta, quer dizer o que? Cortando, né? Ou acentuando os agudos mais altos ou mais médios. Aqui pro grave é a mesma coisa, os graves mais baixos ou os graves mais altos, tá? High cut, assim como eu tenho um filtro de graves, eu tenho um filtro de agudos aqui também. Loudness, reforço de graves e agudos. Muting, normal também, né? Não tem segredo. Aqui a gente tem um mixer, então o mixer funciona como um lado a gente tem um sistema, o outro lado a gente tem outro sistema. Então o mixer vem do zero, que é um dos lados, ele vai mixando com o outro e passa para o outro. Então, o áudio que está aqui, você vai vindo e vai abrindo o outro. Enquanto esse aqui está fechando, o outro está abrindo. A partir dos 50%, esse aqui começa a abrir e começa a fechar o outro, né? Continuando, aqui você seleciona se você quer o mixer atuando ou não. Então, se eu não quiser o mixer atuando, ou tem o sistema 1, quer dizer o quê? As conexões do lado 1 ou as do lado 2, para você selecionar. Que é o mixer atuando, centro, tá? Então, pro lado 1, aqui no lado 1 a gente vai ter aqui as conexões, ó. Então você tem o auxiliar 1 e o auxiliar, o auxiliar 1, o fono 1 e o sintonizador, tuner. Já na conexão 2, eu tenho aqui o auxiliar, o fono, mais um fono, né? Por que um fono tá aqui e outro tá aqui? Para você poder mixar, né, um toca-discos com o outro. E aqui a gente tem aquele sinal fixo que os prés, normalmente o concorrente dele, o CM5000 e o P1 fazem, que é um sinal que você emite para você controlar VU, controlar sinal e tudo mais. Você já vai ver isso aí atuando. Volume, tá? O volume é escala... Opa, tá atuando já, ó. Né? Então deixa eu cortar aqui, ó. Então você consegue, com essa frequência sendo injetada, você consegue ver como é que tá, ó, se o teu áudio tá equilibrado, se não tá, ó, bem equilibradinho, né? O quanto que eu baixo aqui, o quanto que eu baixo no muting, aqui também nessas funções aqui interessante, já vou falar. Então o volume é escalonado e também, esqueci de comentar, tanto grave, médio e agudo também é escalonado. Bom, então aqui embaixo a gente já viu tudo, agora vamos às funções do VU, né? Desse lado aqui, eu consigo saber o que está indo para a minha gravação. Olha lá, o áudio é mais alto para que está indo para a gravação. Consegue entender? Então, provavelmente o meu áudio, se eu abaixar o áudio aqui, ó, dele, ó, vai abaixar aí, ó. Ah, tá. É que tá aqui no... Peraí, deixa eu passar para cá. Aí, ó. Então, aqui é o sinal de gravação, tá? E aí eu consigo controlar esse sinal por aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Então, aqui então seria, desculpe, aqui a gente está, né? REC, quer dizer que é o sinal que está indo para a minha gravação. Aqui o sinal que está pré-amplificando, que é 0, porque eu estou com o volume no mínimo. Se eu aumentar, ele vai estar aqui. Se eu aumentar lá no, se eu aumentar lá no máximo, esse é o sinal que está indo para o meu amplificador. Mas o que está indo para a minha gravação é esse aqui, ó, certo? E aqui a gente tem o CUI, que seria o quê? O áudio que está indo para a minha pré-escuta. Porque, como eu disse, ele tem um mixer, então você tem que estar pré-escutando o que você vai mixar com o que está tocando. Então, como está habilitado aqui a pré-escuta para esse canal que está tocando, então você tem aqui o volume da pré-escuta. Basicamente, para que serve? Exemplo, se eu tenho aqui o CUI, né, que seria o sinal que eu estou escutando por aqui e que não está saindo no meu som principal. E aqui eu tenho do meu som principal. Veja, tem uma diferença, certo? E aí você consegue equilibrar antes de fazer a mixagem aqui, ó. Tá? Então basicamente essa chave funciona assim. Bom, e aqui a gente tem o sistema do VU. Então VU, aqui se eu não me engano é pico de VU, ó. Ele vai vir, certo? E vai apagar todas. Então é o pico, bate e volta. Aqui não, aqui você tem um sistema onde ele continua aceso e só vem até a ponta e continua aceso, né? E aqui você tem o Old. Old, o que acontece? Ele vai travar no maior pico, ó. Perceba que tem uma diferença. Agora quase deu uma diferencinha, né? Então a gente pode tentar, ó lá, ó, fazer isso aqui. Então travou. Se eu baixar aqui, ó, então travou. Se eu baixar, né, ele vai zerar e você vai continuar vendo o que travou. Para quê? Para que você saber aonde foi o teu limite do teu áudio aí, aonde foi o máximo. Então se eu voltar aqui, vai zerar, e aí se eu aumentar um pouquinho aqui, ó, tá? E travar aqui, ele vai travar aqui. Certo? Se eu começar a injetar mais áudio, ele vai me mostrar até onde está indo, ó. Ó, travando aqui, travando aqui. Se eu volto para cá, ó,
tá? Então eu sei aonde travou o meu áudio, o maior sinal que eu injetei no pré, que foi esse aqui, ó. Beleza? Então mais ou menos é isso. Bom, então eu falei todas as funções dele, lembrando, todas as conexões de entrada e saída estão lá atrás, né? Você tem todas as entradas de tape, as entradas de fono, todas as conexões estão lá atrás, tem tomadas auxiliares também pro AC, correto? Tudo lá. Agora vamos lá, vamos tentar escutar aí um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Graves. Escalonado, ó. Acho que dá pra perceber, né? O tec-tec-tec aí, ó. Médios. Agudos. Filtro de grave, ó. Deu uma diminuída. Tá? Aqui um detalhe, né? Esse tipo de chaveamento, existem várias discussões com relação a isso. Infelizmente é coisa comum do P1. Por mais que você faça uma limpeza em tudo aqui, às vezes ela pode, se não utiliza muito frequentemente uma chave, ela começa a dar um barulhinho. Conforme você vai usando, ele vai parando, tá? Coisas de equipamento com 40 e poucos anos. Vamos lá. Então aqui eu corto. E aqui eu aciono. E aqui eu desabilito o pré aqui, certo? Então ele fica flat. Aqui já não atua mais, ó. Certo? Se eu quiser atuar, é aqui. E aqui eu faço o corte. Vai ficar mais para baixo o grave. E aqui vai ficar mais o agudo, que eu vou atuar aqui, atenuar, é mais alto, ó. Aqui atenua mais e aqui menos. Loudness. Detalhe do loudness desse equipamento, é bom citar, né? Que dependendo do teu volume, aonde estiver, porque o loudness, basicamente, parênteses, o loudness é para quê? Para você ter um ganho de graves e agudos um pouco melhor, digamos assim, um pouco maior, em baixos volumes. Então, em baixo volume, você consegue ter aquele peso, aquele agudo melhor. Conforme você vai injetando áudio, esse peso, esse agudo tem que ser meio que cortado, porque senão ele vai distorcer. Então, o loudness, ele atua mais quando você está com o volume mais baixo aqui, ó. Olha lá, ó. Deu pra sentir? Vou aumentar aqui meu outro volume, ó. Agora vai baixar a música. Mas você vai perceber que quanto mais volume eu injeto aqui no meu pré, menos o loudness atua, ó. Olha lá, quer ver agora? Ó. Deu mais grave e tudo mais. Então quanto menos aqui, ó. Mais flatão. Olha lá. Mais pesado, certo? Quanto mais eu dou volume aqui, menos isso aqui atua. Mute. E agora vamos ver o que eu tenho conectado aqui. Deixa eu ver, eu tenho um tape que tá aqui. Só que eu acho que tem que dar play, né? Senão não vai. Tá um pouco rapidinho o tape aí. E eu tenho um toca-discos também. Então, como eu disse, eu tenho um toca-discos também. Vamos aqui descobrir em qual fone está, né? Aqui? Não, porque eu tenho que desabilitar aqui, ó. Aqui, opa! Aqui é o meu sinal fixo e aqui é o fono, né? Não entrou? Deixa eu ver. Ah, sim, porque eu tenho que passar pro... Lembrando, aqui são as minhas conexões 1 e aqui as minhas conexões 2. Então, quando a minha chave está aqui para baixo, é aqui que eu vou encontrar minhas conexões, correto? Ó, fono e auxiliar. Quando as minhas conexões estão aqui, então eu tenho que vir para cá, que aí é essa chave. Então é aqui que eu vou procurar, né? Aí quando eu tô com a chave aqui em cima, são essas três conexões que eu vou encontrar. Deixa eu ver, ó, toca discos. E aqui acho que eu tenho um rádio, ó. Aí, ó. O copo que você usava pra retocar o batom. Tá louco. Então vamos lá. O sintonizador, o fono, aqui. E no auxiliar não tenho nada. Beleza? Se eu quiser vir para as outras conexões aqui, aí eu venho para baixo e eu tenho aqui o auxiliar.
certo? E tudo mais, e o tape são aqui. Então basicamente é isso, né? Basicamente você viu ele funcionando, você viu ele atuando. Vamos ao estado de conservação. É um equipamento bem conservado, tem os pés originais, todos os parafusos de parte de baixo, de cima, tudo original, cabo de força original, a parte traseira dele é bem bonita, tem todas as conexões ali bem certinho, arrumadinho, como disse, cabo de força original, todos os botões aqui, ó, esses botões de alavanca, os botões aqui de giro também são todos originais e em perfeito estado, botão de volume também em perfeito estado, não é aquele equipamento com o botão tudo anodizado, comido já por maresia, esse tipo de coisa. Não, acrílico perfeito, os LEDs, né, são LEDs. Deixa eu baixar aqui. Os LEDs são LEDs mesmo, tá? Nada de LED fluorescente, sei lá o que, LED original. Que mais? Os botões já disse, não tem oxidado, não tem a serigrafia, tá em perfeito estado. Só que realmente ele tem detalhes no painel. O maior detalhe aqui que ele tem no painel são marcas de hack, que infelizmente esses equipamentos originalmente eles vão em hack, né? Então tem marcas de hack, tem algumas manchas, tá? Porque foi feito aqui um retoque, onde tinha algumas marcas no equipamento, foi feito alguns retoquezinhos aqui. Então tem algumas manchas, dá uma olhadinha nas fotos lá, talvez aqui no vídeo que está começando a ficar escuro não dê para perceber muito bem, deixa eu ver. Não vai melhorar muito se eu sair aqui, se eu mudar aqui a luz, talvez. Não vai dar para perceber, tá? Mas tem sim algumas manchas, alguns retoques, dá uma olhada nas fotos lá. Esse, na verdade, o ponto mais chato, digamos assim, desse equipamento é realmente esses detalhes aqui, né? Porque como ele é um equipamento pintado, então qualquer coisinha, qualquer batidinha, ele descasca e tudo mais. Então tem sim alguns retoques, tá? Que mais? Não tem oxidação. A eletrônica. A eletrônica dele praticamente toda original. Foi feito um recap, tá? Na fonte, então foi colocado capacitores novos na fonte, dá uma olhadinha nas fotos, você vai ver aqui a fonte com capacitor novo, pretinho ali. Foi feito também um recap aqui na parte dos loadings, dos graves também, tá? Isso é uma questão, né, aqui desse canal, que é isso, onde fazer recap, aonde não fazer. Depende muito do técnico e de quem vai fazer, tá? Então isso é uma coisa meio pessoal. Esse equipamento aqui tem recap de fonte e do loadings. Por que já não fez de tudo? Então, se você quer um recapeado completo, procura outro equipamento. Esse aqui não está recapeado completo, tá? Quiser fazer recap nos fonos, no resto do pré, você consegue fazer sem problema nenhum. É um equipamento com uma base muito boa. Eu comprei o equipamento do filho do único dono, tá? Então, era um conjunto completo. Então, é um equipamento que tem uma base muito boa, está bem conservado. Todos os detalhes, as características do equipamento bem original. E como eu disse, cara, só esses botõezinhos aqui, sem nenhum zinabre. Se eu pegar equipamentos meus mesmo aqui, se eu for pegar o botão do meu, às vezes tem zinabre e esse aqui tá melhor, né? Mas tá aí. Eu não vou tirar esse botão daqui que viveu a vida inteira aqui para colocar num outro equipamento. Isso eu não vou fazer. Então vamos lá. Opa, pegamos sempre o final da música. Vamos ver se dá pra fazer uma mixagem aqui, só pra brincar. Deixa eu ver aqui, fono. Vou passar pro mixer. Dá, ó. Fono. Olha lá. Então, dependendo, aqui é o 1, aqui é o 2, dependendo do que eu tiver aqui é uma coisa, dependendo do que eu tiver aqui, ó. Você pode mixar também o sintonizador com o CD, ó. Tá, agora tem que aumentar um pouco o áudio aqui. Todos os maiores artistas de gêneros que você nunca viu. A eletrônica dele bem original, só o recap na fonte mesmo. Então é isso aí. P1 da Gradiente, pré-amplificador da linha System, top de linha, né? Top de linha dessa época. Só quem tinha
tinha condições ou gostava muito de áudio, né? Aquela pessoa que ia na loja, quero um som, não comprava um equipamento desse, né? Só aquele que realmente gostava disso, ou então quem tinha dinheiro e chegava e falava assim, quero o melhor, daí também comprava um equipamento desse, tá? Então é isso aí, P1 colocando à venda, link para o anúncio na descrição. Qualquer dúvida com relação ao funcionamento ou estado de conservação do equipamento, me pergunte aí que eu sou bem honesto, bem claro em te responder, ok? É isso aí, P1 da Gradiente, link para o anúncio na descrição. E outra coisa, falei que ia deixar um vídeo aqui na descrição e vou deixar outros vídeos com relação a esse tipo de equipamento, que tem alguma coisa a ver ou com essa série de equipamento ou com esse equipamento, vou deixar aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. É isso aí, valeu. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser notificado quando lançar alguma coisa nova aí, colocar alguma coisa à venda. Banco do Brasil e tenha benefícios exclusivos. Detalhe, aqui é o CUI, ó. Se eu baixar aqui, ó, aqui é o rádio, então eu tô escutando o CUI. O pré não tem nada, porque eu acabei de baixar meu volume, mas o meu CUI tem áudio e eu posso escutar por aqui.